Ó Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem glorificar ao Senhor. Deus está presente aqui no nosso meio. Quer continuar trabalhando em nossas vidas. Ele quer fazer algo em nós. Queridos, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 16. Livro de Lucas 3, 16. Vi o Caio pegando o microfone e falando aqui, eu falei, eu comecei assim também, bem tímido, falando 2 palavras. Hoje a Cecília fica assim para mim. Os irmãos não veem, eu vejo ela daqui lá em cima, lá, pelo olhar dela eu já sei, irmãos. Tá? Ela tem que parar, continuar. Eu era bem tímido antes. Mas é assim, Deus vai levantando, e Deus vai levantar esses adolescentes, viu, liderança dos adolescentes? Deus vai levantar grandes homens, grandes mulheres de Deus aí, para serem pastores, presbíteros, ministros do Senhor, ministros de louvor, enfim, o chamado para a vida deles. Em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Cadê os adolescentes? Estão aí? Recebe? Amém. Glória a Deus. Amém. Lucas 3. Diz assim lá, queridos. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Pode sentar glorificando a Jesus. Aqui nós estamos falando de João Batista. Quando nós nos deparamos com esse versículo aqui, no qual ele estava pregando o Evangelho na região do Rio Jordão, esse versículo que nós lemos era porque muitas vezes o povo que via ele pregando, batizando, e pregava com tanta autoridade sobre o arrependimento, que eles criam que ele seria o Cristo, o Messias. E ele respondeu desta forma: não, vai vir alguém aí mais poderoso do que eu batizo com água, mas vai vir alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se nós pegarmos a história de João Batista, voltarmos um pouco nessa história de aonde ele saiu, como ele surgiu, de quem ele nasceu, nós iremos nos deparar com seus pais, Zacarias e Isabel, no qual eram avançados de idade, e para ainda agravar um pouco, ela era estéril. E quando esse casal estava ali no seu cotidiano, e a Bíblia fala que Zacarias, como um sacerdote que era, estava ali no seu tempo, na sua semana de servir ao Senhor no templo, como sacerdote, um anjo o visitou, sim ou não? Um anjo, Gabriel, o visitou e disse a ele: olha, você terá um filho, e o nome dele será João. Quando ele recebeu essa promessa, e a Bíblia relata que ele demorou para sair de dentro do recinto, do templo, e o povo naquela época ficava lá fora, esperando o sacerdote sair, porque era o sacerdote que representava o povo perante Deus, e ele demorou para sair. Quando ele saiu mudo, e a Bíblia fala que ele falava por acenos, e o povo não entendia, mas o povo sabia de uma coisa, de que algo tinha acontecido com Zacarias dentro do templo. Algo sobrenatural tinha acontecido com ele naquele lugar. Recebeu aquela promessa de um filho. Porque todos nós, quando recebemos uma promessa de algo, que seja, ou que fosse impossível, no nosso coração, né? A gente pode até indagar, Deus fala: Deus, mas como assim? Eu já sou velho, já sou
Minha esposa é avançada em idade e ainda é estéril. No caso dele, ele pensou desta forma. E quando acontece isso conosco no nosso dia a dia, a gente às vezes tem a mesma atitude com Deus, mas eu quero dizer uma coisa: o Deus do impossível é o Deus da nossa vida, certo? Amém. Amém por isso? O Deus do impossível é o Deus dessa igreja. E a trajetória deles mudou dali para frente. Eu fico imaginando ele chegando então e dando este comunicado à sua esposa Isabel de que ela iria ter um filho sem poder falar, né? Sem poder falar. Mas enfim, eles se alegraram no Senhor. E ali a gestação dela começou a avançar. O interessante, e mais para frente nós vamos ver aonde o Espírito Santo quer que cheguemos nessa manhã. Meses após isso, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, visitou Maria. E disse que do ventre de Maria nasceria o Salvador. Aquele que viria para dar vida ao mundo e dar a sua própria vida para salvar o mundo. Então veja bem, a Bíblia também explica sobre um grau de parentesco entre Maria e Isabel. E elas praticamente juntas ficaram grávidas. E quando o anjo falou para Zacarias algo e complementou dizendo assim: e digo mais, o nome dele vai ser João, e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Quando o anjo visita Maria, e Maria fica grávida, depois Maria visita Isabel, a Bíblia relata isso. E quando elas se saudam, a Bíblia também diz que a criança se remexe no ventre de Isabel. Eu fiquei pensando, irmãos, sobre essa passagem, sobre essa história, e fiquei levando para o lado espiritual e sobrenatural do que Deus faz quando Deus tem um plano na vida do ser humano em prol de salvação, de transformação. Viria aí dois. Primeiro, João Batista, que viria preparando o caminho para o Senhor. Então eu acredito que no âmbito espiritual eles já estavam ligados, João Batista e Jesus, porque quando as duas grávidas se encontram, dá a impressão, e eu creio nisso, que eles já se identificaram mesmo no ventre de suas mães. Você crê dessa maneira? Amém. Glória a Deus, aleluia. A criança remexeu, e ele já tinha uma promessa sobre ele mesmo no ventre. Olha, pelo anjo, que diz assim: ele será cheio do Espírito Santo. Nós, como igreja, temos essa promessa sobre nossas vidas também. E é algo que Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cheios da presença de Deus. E isso, meu querido, é uma busca constante em nossas vidas. Não é, pastor? É uma guerra, na verdade. É algo que nós enfrentamos, essa guerra entre o Espírito e a carne. Porque a nossa carne, na verdade, ela está pensa, na verdade, para as coisas da carne. E o Espírito para as coisas do Espírito. Por isso nós enfrentamos uma guerra espiritual cotidiana, diariamente. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisa fazer força. Estou errado aqui? Para ser cheio do Espírito Santo, precisa fazer força. Precisa ter disciplina espiritual. Precisa buscar isso.
Precisa fazer força, Giba, para ser cheio do Espírito Santo, porque quando nós fazemos a vontade da carne, a tendência é nos esvaziar do Espírito. Mas quando fazemos a vontade do Espírito, a tendência é nos encher do Espírito Santo. E eu creio nessa manhã, se eu e você estamos aqui com fome, com sede de Deus, nós estamos nesse processo crescente de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Você quer isso na sua vida? Eles nascem. João Batista nasceu. Houve alegria na família. Cresceu. Eu tentei pensar também sobre a relação desses parentes que nasceram, João Batista e Jesus, porque eu creio na ligação espiritual e ministerial deles. Mas eu fiquei aqui pensando sobre a ligação parentesca de crianças. Às vezes você vê priminhos, você vê as crianças dos parentes da mesma faixa etária de idade crescendo, indo jogar bola junto, indo brincar junto. A gente não pensa assim? Mas eu fiquei pensando como que João Batista e Jesus cresceram até João Batista chegar ao ponto de ir para o deserto, de se vestir com peles de animais, de comer gafanhoto e mel, até chegar ali. Em que ponto, em que grau de relacionamento físico ele teve com Jesus? Fiquei pensando nisso, Edivão. Como criança, vamos jogar bola, vamos brincar, tá? Fiquei pensando nessas coisas, porque, enfim, eram praticamente meses de diferença de idade física. Mas o nosso Jesus, nós sabemos e vemos na palavra de Deus que mesmo pequeno ele já estava no templo ensinando, pregando o Evangelho. Quando João Batista chega então às margens do Jordão ali, e começa a pregar o Evangelho com autoridade, dizendo, ele dizia: raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados para a salvação. Não era assim que ele pregava? Com autoridade. Muitos recebiam, outros se bloqueavam, mas enfim, era a autoridade que Deus deu. E ele praticamente preparou o caminho, preparou o caminho para o Senhor Jesus. Quantos profetas, quantos outros homens no Antigo Testamento que veio falando de Jesus, preparando, falando, profetizando, sofrendo, grandes profetas. Aí chega João Batista dizendo: olha só, vai vir um que é maior do que eu não sou digno de desatar ou desamarrar as sandálias dos seus pés. E tem mais: eu batizo vocês aqui, raça de víboras, batizo vocês com água, mas lavem ele, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Jesus. Uma das coisas que eu separei nesta manhã, queridos, para nós sermos mordomos de Deus, tem que ser além de administradores. Um mordomo, ele é ligado com Jesus. Lembra que eu falei há pouco? Os dois no ventre já estavam ligados. Algo ligava eles. E quando eles nasceram e cresceram, João Batista, tendo o chamado de Deus para ser o precursor da vinda de Jesus, e hoje nós somos os precursores da vinda de Jesus, e dessa vez é para resgatar a igreja do Senhor aos céus. Aleluia, Jesus. É por isso, queridos, que muitas vezes o Senhor manda mensagens de arrependimento. É por isso que muitas vezes o Senhor nos manda mensagens de reflexões. É por isso que muitas vezes o Senhor manda mensagem para a gente parar,
nos analisar e dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? É por isso que Deus fala: para agora, porque eu vou te mostrar o que você deve fazer, o que você precisa fazer, segundo a minha palavra, antes de continuarmos, porque às vezes, no meio do caminho, a gente quer criar um atalho por um caminho que não é o de Deus. Aleluia. E sempre Deus nos chama para o eixo novamente, dizendo: olha o eixo aqui. O eixo é a minha palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lucas 1, 40 e 41, eu vou ler rapidamente aqui. E eu prometo ser breve hoje. Antes das 2 horas eu termino. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Esse aqui já passou até. Eu já parafraseei esse versículo. Já estou à frente aqui do meu script. Pode ficar tranquilos. Bom? Quando a gente decide ser cheio do Espírito Santo, e isso também é uma decisão, assim como é uma decisão perdoar. Você sabia que perdoar você não precisa sentir para perdoar? Ah, não sinto. Estou sentindo. Quando eu sentir, eu vou lá, procuro a pessoa e perdoo. Perdoar não é sentimento, perdoar é decisão. Amém. E ser cheio do Espírito Santo também não é um sentimento. Ah, quando eu sentir ser cheio do Espírito Santo, eu vou buscar mais a Deus. Não, é uma decisão. E eu digo mais, uma notícia para você, é para ontem. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é para já, queridos. Faz parte da nossa rotina de vida cristã. E ser cheio do Espírito Santo é quando eu busco a Deus, quando eu como a palavra de Deus, quando eu busco a Deus diariamente no meu trabalho, aonde quer que eu esteja, estou ligado com Ele. Aí entra de novo essa questão de estar ligado com Jesus. Quando eu estou vinculado, ligado, entrelaçado com Jesus, eu busco a presença do Espírito Santo. Ei, Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não pode ser esquecido na igreja. Ele quer ser lembrado por todos nós cristãos em ser buscado. Aleluia. Ele quer ser citado pela sua boca. Glória a Deus. Você pode dizer nessa manhã: Espírito Santo, eu quero ser cheio do Senhor. Eu decido buscar e ser cheio do Senhor, porque, querido, a evidência do Espírito Santo é nossas atitudes. A evidência muitas vezes não é saltar, rodar, dar pilha. Que nem a irmã Zelita faz aí, quer dar umas cambalhotas de vez em quando. Não é isso. Eu busco e levo ela nas orações. Os outros irmãos buscam e levam ela para o culto aí. Mas eu falo, quando ela entra no carro lá que eu vou buscar ela para oração, irmã Zelita, a primeira coisa que eu faço: irmã Zelita, não tenta dar cambalhota hoje, hein? Irmã Zelita? Aleluia. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, mas ser cheio do Espírito Santo, a evidência de ser cheio está nas nossas atitudes. Está como eu decido em perdoar alguém. Significa que eu estou cheio do Espírito Santo mesmo eu tenho razão em alguma situação. Eu te perdoo. Glória a Deus. Aleluia. Eu decido te perdoar. Não, mas eu não te fiz. Não, mas eu não quero saber se você fez, se você vai perdoar ou se você vai pedir perdão. Eu te perdoo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é depender de outros, mas é saber que se você ter uma atitude segundo o Espírito Santo, Ele te encherá mais e mais. É a tendência crescente, Marcelo. Quando temos atitude segundo a palavra, que vai de encontro no sentido positivo da palavra, quando eu cumpro ela, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Isso é evidência
que agradam a Deus são pessoas que são cheias do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Então, ser ligado nos leva a isso. Assim como João Batista era ligado a Jesus, de um vínculo sobrenatural, nós devemos ser ligados ao nosso Mestre. Porque ser ligado, a tendência é ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu estou ligado, eu quero Ele em todos os momentos na minha vida. É numa festa de aniversário que Deus seja exaltado aqui nesse lugar. É num casamento que Deus seja exaltado aqui nesse lugar. Louvado seja o Senhor. Sabe o que é? É onde nós estivermos Jesus em primeiro lugar. Aleluia. É dar honra a Ele, porque Ele é digno, não é? De toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Aleluia, Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a tendência é dissipar o mal também. Quem é cheio do Espírito Santo, o mal não prevalece. Não significa que o mal, que o diabo e seus demônios, eles não vão nos tentar. Não significa isso. Mas a diferença de ser cheio do Espírito Santo é que ele não prevalece. Ele tenta, mas ele não entra. Aleluia! É Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem espaço para ele, porque o que nós estamos falando é ser cheio do Espírito Santo. O cheio alcança todos os espaços, certo? Então não tem espaço para o inimigo. Ele pode tentar, Gabriel, mas ele não vai conseguir. Ele pode investir, porque é o papel dele, mas ele não vai ter sucesso. Se nessa manhã o inimigo tem investido e tentado contra a tua vida, a solução é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glorificado seja o Senhor. Ser cheio de Deus. Porque ele é obrigado a fugir de você. Porque ele pensa: ixi, aqui eu não tenho espaço nenhum. Aqui eu não vejo brecha nenhuma. Aleluia. Na vida desse irmão, dessa irmã, eu não vejo nenhuma lacuninha para entrar e proporcionar a minha vontade. Não, aqui não tem espaço. Então, o que Deus quer de nós? Sermos cheios do Espírito Santo para não darmos espaços. Por quê? Porque o mal se dissipa. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje. Você que convidou o Espírito Santo agora há pouco a te encher, eu declaro sobre a tua vida: o mal não tem lugar na tua casa, o mal não tem lugar na tua família, o mal não tem lugar na tua vida, o mal não tem lugar aonde você estiver. É a luz de Deus que vai brilhar sobre a tua vida. E até o mal, eu quero ir além, até os que servem o mal irão reconhecer: você é de Jesus mesmo. É nesse evangelho que eu creio, queridos. Aleluia, Deus. Oh, santo é o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Então o mordomo vai além de administrador, é ter todos esses requisitos espirituais. Ser humilde e reconhecer que Deus é maior. João Batista foi totalmente humilde. Porque lembra que eu citei? Muitos chegaram: rapaz, você faz o que? Você batiza, você prega com autoridade, você é o Cristo, você é o Messias, você é o Salvador? Não, não sou eu. É Jesus. Daqui a pouco vem Jesus, né? E aí, para João Batista batizar, olha só, Jesus demonstrando para nós, para todos que estavam ali: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele, de Jesus. Ser mordomo também é ser humilde e reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Sabe, trazendo para as nossas vidas hoje: Ricardo, eu reconheço o senhorio. Mas uma das formas de reconhecermos o senhorio de Jesus em nós é também, está totalmente ligado, reconhecer que sem Ele eu não posso fazer nada, pastor. Sem Jesus eu não consigo nem respirar.
Eu só estou de pé aqui, só estou vivo na verdade hoje, porque Jesus me salvou, me libertou, me curou, me transformou. E depois de convertido me livrou. E quantos livramentos, e quantas coisas Deus me resgatou, me libertou. E quantos os trabalhares de Deus sobre a minha vida. E Deus continua trabalhando ainda hoje. Eu quero dizer para você, o Senhor quer trabalhar um pouquinho mais na tua vida hoje também. Glória a Deus. E na minha. Então, quando eu sou humilde, eu reconheço que por mais que o Senhor faça uma obra enorme na minha vida, depois dessa obra que Ele fizer, eu não consigo ainda andar sozinho e nem quero. Eu não posso, não quero e não vou andar sozinho, porque Jesus é o meu melhor amigo. Aleluia. Jesus, além de ser o meu Salvador, Senhor da minha vida, Ele é também o meu melhor amigo. Eu não me vejo andando sem Jesus. Só que infelizmente não é isso que nós vemos em alguns casos. Eu sei que você tem compromisso com Deus nesse sentido também, mas nós vemos algumas pessoas que, quando Deus dá algo para ela, ela desaparece. Porque ela pensa o quê? Eu não quero Jesus. Eu quero que Jesus tenha para mim. Está entendendo? Eu busco Jesus, eu oro para Jesus, vou na igreja, mas a hora que Ele conceder o que eu quero, eu só quero o que Ele tem para dar. Eu não quero relacionamento com Jesus. Estar ligado, primeiro. Ser cheio do Espírito Santo, segundo. Ser humilde, que significa dependência de Deus. Aleluia. João Batista, ele sabia quem ele era no reino de Deus, pastor. João Batista, ele sabia que ele tinha que ir até ali, que viria um maior que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio, nós cremos que um dia vai acontecer, Aleluia, Deus. que Deus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Muitas vezes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu quero dizer para quem ainda não é, se prepare. Porque Deus vai fazer essa obra na tua vida. Deus vai batizar com você, com o Espírito Santo e com fogo. E você vai falar em novas línguas, além do inglês. Aleluia, Jesus. Vai. Porque é promessa de Deus. E a Bíblia fala, pastor, aquele que busca, bate. Quem bate, porta se abre. É Bíblia. Então, se você busca, se você bate, se você procura, se você quer, se você está decidido a ser cheio do Espírito Santo, se prepare. O Senhor vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Nós somos pentecostais, irmão. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nesse lugar? Já começa a buscar mais hoje já. Diz, Senhor, eu creio, Senhor, eu quero, Senhor, eu decido ser cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Para a gente finalizar, eu já gostaria de chamar os ministros de louvor para ir se posicionando. O último requisito de João Batista é que um mordomo, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é ligada com o Senhor Jesus e que é humilde. Agora o outro ponto, ele é fiel até o fim. Nós vimos aqui, com a mesma autoridade que João Batista pregava no deserto, batizava as pessoas, falava do pecado, arrependam-se. Da mesma forma, ele denunciou Herodes e Herodias, que cometeram um pecado. O que Herodes fez? Mandou prender ele. Logo depois houve uma vingança final. Qual foi o fim de João Batista, irmãos?
E aqui não é para entristecer o seu coração e o meu. É para nós raciocinarmos e pensar o que o Espírito Santo de Deus quer sobre nossas vidas. Ele quer que sejamos fiéis até o fim. Essa é a verdade. João Batista é preso por denunciar o pecado. E quando houve uma festa no reino, Herodias e sua filha começam a dançar e agrada muito o rei. O rei já tinha tomado umas. Pede tudo aí que eu te dou. A mãe vai e cochicha no ouvido da filha: pede a cabeça de João Batista. Como assim? Ele não era ligado com Jesus desde o ventre? Aleluia. Como assim? Ele não foi o precursor da vinda de Jesus para começar o ministério de Jesus? Como assim? Ele não pregou a verdade? Como assim, queridos? Como assim ele não era parente de Jesus? Muitas vezes eu e você nos pegamos pensando por que Jesus permitiu que João Batista tivesse uma morte daquele jeito. Mas uma coisa nós temos certeza: João Batista não recuou em nenhum momento. Verdade é verdade. E nós aqui, essa igreja, a CPI do Jardim do Estádio, ela prega a verdade, custe o que custar, e doa quem doer. Essa é a verdade, porque a verdade é a palavra, e nós somos compromissados com a palavra. João Batista não recuou em uma palavra que ele dizia no deserto. Você está preso aí? Fala agora, raça de víboras, para nós. Raça de víboras, arrependam-se. Ele continuava a pregar, ele não voltou atrás nas suas palavras. Pede para decapitar ele. Eu e você, muitas vezes, talvez isso não aconteça no mundo físico, mas muitas vezes, por pregar o Evangelho, para dizer Jesus te ama no seu trabalho, alguém pode falar assim: corta ele da nossa roda. Por falar em Jesus te ama, exclui. Chato, meu. Fala de Jesus, bicho. Já aconteceu com alguém aqui? Mas nós continuamos a pregar, porque naquele dia, quando sentarmos ou estivermos de frente com o nosso Rei, com o nosso Salvador, Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Você suportou a pressão, você suportou os nãos, você suportou aquele que torceu o nariz para você, você suportou todas as pressões que o mundo te deu, mas você foi fiel a mim, pregou o meu Evangelho até o fim. Vinde benditos de meu Pai, para a morada que eu vos prepare. Amém. Aleluia, Jesus. Vale a pena ou não, irmãos? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O rei, o Herodes, ele ficou surpreso com o pedido delas. Porque ele queria prender, ele prendeu, mas ele também não estava ao ponto de matá-lo. Mas já que ele fez uma promessa perante todos os seus convidados, e ali negar algo que ele já tinha dito, pode pedir tudo, seria algo que traria demérito a ele naquela ocasião. Então ele teve que cumprir. Mandou soldados, decapitou João Batista e trouxe em uma bandeja a cabeça dele. Foi para a glória, mas foi fiel até o fim. Eu não sei qual é o meu, o seu tempo nesta terra, mas uma coisa eu e você temos que ter certeza hoje, aqui e agora, irmãos. Aqui e agora, ser fiel até o fim, até o dia da vinda de Jesus para mim e para você. Aleluia, Jesus. Está entendendo? Seja fiel. Seja cheio do Espírito Santo, seja humilde, seja ligado com Deus. Vamos buscar esse Deus constantemente. Isso é o Evangelho. As outras coisas, Ricardo, e as coisas que eu necessito, que eu preciso? Busque primeiro este reino que foi pregado, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
Vamos louvar o Senhor com um cântico. Eu convido você a ficar de pé nessa hora.